Olá, tudo bom com você? Voltando para mais um bate-papo. E hoje, na verdade, eu vou dar origem a uma série de bate-papos a respeito deste assunto que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. Recentemente eu assisti em um dos streamings uma série chamada Vida Após a Morte. E me chamou muita atenção porque eu trabalho com terapia de vidas passadas há muitos anos e muitos assuntos ali é o que eu trabalho todos os dias. E nessa série, ela discute o que acontece com a alma depois da morte. E eu achei bacana a gente vir a falar sobre isso porque gerou muitas perguntas de pessoas, gente querendo a minha opinião, porque 2020 foi um ano pesado, onde o fantasma da morte rondou a todos, não é mesmo? E continua ainda. Mas apesar de inevitável, principalmente para nós, é um assunto que preferimos evitar de falar, não é mesmo? A gente não gosta muito de falar em morte, nem pensar em passar em cemitério, principalmente aqui para nós no Ocidente, onde essa questão de morte ainda é um tabu. Mas, gente, todos nós vamos chegar lá, não é mesmo? Olha, tudo bem que a gente não tem muita pressa, eu mesma não tenho pressa nenhuma, mas quanto mais informações tivermos, mais tranquila será essa nossa passagem. A gente vai ter menos medo e a aceitação da ida das pessoas que nós amamos, a ida dos nossos entes queridos, será mais tranquila se a gente tiver informações. Então me pediram, fala um pouco sobre o assunto. Então eu me dispus a falar um pouquinho desse assunto. Cada religião tem a sua visão específica sobre a morte e o que acontece com a alma depois que morremos. Não dá para falar aqui sobre todas as religiões, o budista pensa de um jeito, o espírita pensa de outro, mas assim, cada um tem a sua visão. Para alguns, a vida acaba quando paramos de respirar, ponto. Para outros, apenas o corpo físico para. E este é o tema mais amplo que existe. A gente pode levar aqui dias e dias e dias discutindo as mais diversas teorias a respeito. E inspirada nesta série, que fala justamente sobre vida após a morte, sobre pessoas que tiveram morte clínica e voltaram para contar, pessoas que de repente lembraram de vidas passadas, que é tudo que eu testemunho todos os dias em consultório, no meu trabalho de terapia de vidas passadas. Eu resolvi falar um pouquinho sobre este tema, só que nessa visão mais espírita, nessa visão mais espiritualista, já que existem várias visões baseadas em cada religião. Então, gente, eu não quero, assim, colocar esta como a verdade. Eu estou apenas citando uma vertente. Porque o assunto, como eu falei agora, é muito amplo e cada cultura traz as suas próprias crenças e todas estão certas, cada um baseado nas suas crenças. Segundo o Espiritismo, por exemplo, o nosso espírito encarnado é formado de espírito, de corpo físico e de corpo energético ou perispírito. Nós temos uma função. E quando essa alma, nós temos uma alma, se desliga do corpo físico, ela volta a ser espírito. Ou seja, a alma vira espírito quando ela se desliga, quando ela se desprende dos laços físicos. Então nós temos uma alma que volta a ser espírito quando ela se desprende do nosso corpo, da nossa matéria. A desencarnação, então, é o ato do espírito deixar definitivamente o corpo físico. O espírito, ele desencarna, ou seja, ele sai da carne e o corpo físico, nosso corpo físico morre. Então, quando desencarnamos, e isso acontece, a alma vira um espírito. Nós continuamos a existir. Nós continuamos a ser uma pessoa, porque o espírito continua sendo uma pessoa, pois nós já existíamos antes de encarnar nesta existência, ou seja, a vida continua. A morte do corpo não nos afeta enquanto espíritos. Isso é muito importante de dizer, gente. Ou seja, a coisa não para por aqui.
Apenas nós mudamos, como a gente pode falar, mudamos de status, sabe? Nós continuamos ser nós mesmos. É apenas uma mudança, é apenas uma passagem. Nós largamos essa veste antiga, nós largamos essa embalagem antiga para partir para uma nova embalagem, para uma nova veste. E na verdade, é sempre bom lembrar que nós nunca, absolutamente nunca deixamos de ser espírito. Nós não somos seres humanos que nos tornamos espíritos. Na verdade, nós estamos apenas encarnados. É muito importante lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O perispírito continua sempre existindo, gente. Ele não acaba. Os espíritos familiares e os nossos amigos queridos que já estão lá no outro lado continuam no nosso meio. E os nossos entes queridos, eles vão estar sempre nos recebendo. Aqueles que desencarnaram antes de nós, geralmente eles vêm nos receber no plano espiritual. Então é muito bacana quando eu faço terapia de regressão, terapia de vidas passadas, eu vejo mãe, pai, avós vindo receber as pessoas que desencarnam no momento da nossa chegada no outro lado. Tanto é que geralmente as pessoas em estado terminal, elas já começam a ter algumas visões destes seres, destes familiares, destes amigos que já se foram. Você nunca ouviu falar, nunca viu, por exemplo, uma pessoa sua que estivesse no hospital muito mal? Dizer, nossa, eu vi minha mãe passando por aqui, a mãe que já morreu, eu vi meu pai, eu vi meu tio. Na verdade, estes entes queridos estão preparando essa viagem. Estão se aproximando para preparar essa viagem. Eu mesma já testemunhei isso em centenas de sessões de terapia de vidas passadas que eu faço aqui em consultório e também na vida real aqui lá fora, quando eu apliquei casos de Reiki em doentes terminais que me diziam, olha, meu pai esteve aqui, minha mãe esteve aqui. E num desses casos, enquanto eu aplicava o Reiki, eu senti e eu escutei a presença dos entes queridos espirituais vindo receber aquele doente. Foi muito emocionante, foi muito lindo, eles conversando ali, recebendo aquela pessoa que horas depois desencarnou. Então, gente, isso é uma certeza, isso é uma prova que nos traz uma tranquilidade ao saber que a vida continua e que nós não estaremos sozinhos neste momento da passagem, neste momento do desencarne, tanta gente chorando, tanta gente sofrendo essa perda. Muitas pessoas que fizeram sessão de terapia de vidas passadas comigo, onde se viram desencarnando e renascendo e reencarnando, elas simplesmente perderam o medo da morte ao sentir que a morte não era dolorosa, que não era tão terrível quanto elas imaginavam, que elas foram recebidas por seres amigos, que elas foram recebidas por mentores espirituais. Então, gente, isso é muito legal. Porque a gente tem mais é que tentar viver bem o aqui e o agora e parar de nos preocupar com esse momento que inevitavelmente vai chegar a todos nós. Mas até que este momento chegue, nós temos muito que viver nesta experiência, porque a vida, gente, é fantástica de ser vivida. Essa vida, essa experiência corpórea é importantíssima para o nosso aprendizado. Então, vamos viver bem o hoje, vamos viver bem o agora e não ter medo do desencarne. É lógico que a gente sente saudades físicas das pessoas que já se foram. A gente não poder mais conversar, conviver com o pai, com a mãe, é muito doloroso. Eu sei disso, eu já perdi muitas pessoas que eu amo. Mas o que importa é saber que eles estão aqui perto, eles estão perto de nós, eles estão ainda existindo, olhando por nós e esperando, quem sabe, a gente chegar lá no dia, se for do nosso merecimento, ter essa acolhida
ter essa recepção. Então eu optei em falar sobre esse assunto, alguns vídeos, não é porque eu tô pensando em morte esse ano, pelo contrário, deixa pra lá, show morte. Mas eu só queria tirar um pouco desse peso, dessa coisa cinzenta, dessa coisa de morte que as pessoas estão colocando, para trazer um pouquinho de esperança, para trazer um pouquinho de sensação de tranquilidade, de paz, nesse assunto que ainda nos gera tanta dor, nos gera tanta tristeza, deixar ver partir as pessoas que amamos. Então, gente, eu quero trazer aqui alguns vídeos, para não ficar pesado, eu dividi em alguns, para você ficar mais tranquilo, para você compartilhar com amigos que estão passando por isso, porque a morte é apenas uma passagem. O desencarne é apenas uma transição, uma mudança de status, uma mudança de embalagem. E é muito importante sempre lembrar que a vida continua do outro lado. Um grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.